Agora recebo um convidado especial. Ministro do Lula ameaçou deixar o cargo caso a pasta que ele administra, que ele comanda, sofresse cortes no orçamento. Pois bem, acho que pensou melhor, achou que o recuo era a melhor saída. Assunto para análise dele, Guilherme Fiuza, que traz para a gente os detalhes desse destaque. De quem estamos falando? Guilherme Fiuza, meu amigo, meu parceiro de outra coisa, bem-vindo, boa tardezinha de quinta-feira. Boa tarde, Adriana Reis, boa tarde à sua audiência, muito bom te encontrar aqui também. Nós estamos falando do ministro Luiz Marinho, né? Foi ele que deu essa declaração. E eu até te pergunto, você acha que uma declaração como essa, né, de um ministro que é da velha guarda do PT, do petismo, no momento aí de anúncio de ajuste fiscal, suposto ajuste fiscal, será, Adriana, que isso tem alguma coisa a ver com o dólar a R$ 6? É claro, né? Claro que sim, né? Já aproveita aí a cortininha de fumaça. Exatamente. Então, o que a gente percebe, quer dizer, hoje, ninguém está autorizado a se sentir nem surpreso, nem frustrado e nem decepcionado, porque o projeto do grupo político que governa o Brasil sempre foi esse. Ele sempre teve, quer dizer, o PT como diretriz, ele combateu bravamente a instituição da responsabilidade fiscal no Brasil. Isso não é segredo para ninguém, isso não é nenhuma denúncia. Combateu a própria estruturação do Plano Real, sempre foi contra. E agora, no poder, o que nós vimos, né, Adri, foi um aceno de alguns economistas laureados, importantes, e que são responsáveis por esse legado de responsabilidade fiscal, um aceno a favor do voto no PT. Acho que muita gente talvez tenha se enganado com esse aceno, né, de economistas ligados ao Plano Real. Bom, então a gente vai ter uma política econômica que esses aí, né, que derrotaram a inflação, dá para dizer assim, ou pelo menos controlaram de forma sem precedentes, de que eles avalizariam, eventualmente eles fariam parte desse projeto, ou aqueles seus recomendados, indicados. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Quem está anunciando um pacote de ajuste fiscal é o Fernando Haddad. E quem está no governo não é o Pércio Arida, não é o Pedro Malan, não é o Edmar Baixa, né? Todos eles que recomendaram o voto no PT. Quem está no governo é o Fernando Haddad, é o Aloysio Mercadante, é o Márcio Pockmann, é o Luiz Marinho, é o Carlos Lupe. A nossa audiência é bastante esclarecida, todos sabem o que significa esse elenco aí que eu escalei. Significa a velha política petista, que é fisiológica, que defende, acima de tudo, verbas e cargos, e que, no momento crucial, nós vimos aí, não só a Oeste deu essa matéria do Luiz Marinho, mas outros ministros também gritaram, também ameaçaram se demitir se a questão dos cortes fosse atingir as suas pastas. É claro, por isso que eu te fiz essa pergunta, quer dizer, é lógico que isso tem tudo a ver com a subida do dólar, e não é apenas pela cotação da moeda americana. A subida do dólar e sempre foi um parâmetro da confiança do mercado. Não adianta demonizar a ideia de mercado. O mercado é a vida real. O mercado é o valor das coisas. O mercado é a livre valorização dos bens, enfim, da sociedade, etc., que, ao contrário do que parece ter ali acenado a ministra Simone Tebet, né, sobre um problema de instabilidade política, a instabilidade política, jurídica e econômica é trazida por essa equipe. Porque essa equipe, Adriana, ela é responsável, esse projeto, esse partido, sem nenhum juízo aqui sobre ideologia, sobre simpatias político-partidárias, sobre o que fazem, né? Esse partido que está no poder, ele é um partido que não tem a tradição de respeito à responsabilidade fiscal. Jamais teve, como já assinalei aqui. E mais, ele assume o governo trazendo
a derrubada do teto de gastos, veja só, uma conquista muito importante que foi consolidada no período do governo Michel Temer, que vinha da ideia de responsabilidade fiscal dos governos na época do Plano Real. E o que acontece? O partido assume, derruba essa demarcação importante, cria o tal do arcabouço, que já é uma figura de linguagem, que já tira a exatidão da aferição dessas contas públicas, e é para isso que o mercado está olhando. O mercado, quero dizer, a vida real. É para isso que está olhando. Então, onde é que está a instabilidade, né, que gera essa turbulência? Está no governo do PT, está no governo Lula, está em medidas, como já falei, que transformam a aferição do rigor fiscal e, portanto, né, do equilíbrio das contas, não gastar mais do que se arrecada, todo esse princípio, transforma isso numa neblina e mais difícil a aferição. Aí, para concluir, Adriana, você veja só, um governo que nessa base, na base eu não sei se isso é uma coreografia, uma cenografia contábil, ele quer, por exemplo, esse projeto está sempre em discussão, essa ideia sempre aparece, pegar as empresas estatais e retirá-la desse cálculo. Ou seja, começam esses artifícios. As empresas estatais estão com a sua contabilidade declinante, estão mergulhando no vermelho nesse governo, pelos motivos. Quais serão, né? Quais serão esses motivos? Nós vimos aí o G20, que foi uma espécie de um Rock in Rio de gravata, nós vimos aí patrocínios elevadíssimos, né? Dezenas de milhões de reais vindo de estatais, como o Itaipu, por exemplo, né? Então, é claro, nós estamos vendo um partido que está acostumado, né, a aparelhar, está acostumado a ocupar as instituições públicas com os seus aliados, e nós vemos esse resultado declinante. Aí o que acontece? Não, vamos fazer uma conta aqui para que isso não entre no arcabouço. Então vai ficando tudo uma medição de fantasia, uma aferição de fantasia. Nós já vimos aí o disparate em relação ao déficit calculado pelo Banco Central e ao calculado pela Fazenda. Um disparate de dezenas de bilhões de reais. Ou seja, tudo isso, Adriana, é percebido pelo mercado. Quer dizer, existe o gasto, evidentemente que o gasto prossegue. A gente viu, por exemplo, em relação às queimadas, né? Não, é uma estação mais seca e tal, mas e como é que faz, como é que o Ministério faz para combater, etc. e tal. As queimadas aumentaram, vem uma dotação autorizada pelo Judiciário, uma dotação extra para o Ministério. Quem é que falou que os recursos do Ministério do Meio Ambiente e adjacências, né? Enfim, toda essa estrutura, IBAMA, tudo que serve para o combate às brigadas, né? Para o combate aos incêndios nas florestas. Quem é que disse que, de repente, essa dotação, esse orçamento não serve mais? E aí vem numa canetada do Judiciário mais uma dotação milionária extra que, de novo, o presidente e seus ministros alegam que não será incluída no balanço. Ora, você vai, então, tirando na base da cenografia, tudo do balanço, você cria um balanço artificial. É claro, né, Adriana, para concluir agora propriamente, os juros, a alta de juros está diretamente relacionada a isso. Quer dizer, o mercado começa a não acreditar que o governo vai pagar os seus compromissos, porque ele gasta demais, porque ele está em prejuízo. Aí o juro sobe. Quem é que perde com isso? É o governo também. A sociedade e o governo, porque o governo tem que pagar mais pela sua dívida. Isso aí, Adriana, é muitas vezes superior a esses anúncios pontuais de redução de uma despesa aqui, de outra ali. Só em juros, por essa desestabilização, por essa instabilidade política, jurídica e econômica, só em juros o governo provavelmente vai gastar muito mais do que está economizando.
Então, é um pacote que, infelizmente, ninguém acredita, quer dizer, as pessoas sérias não acreditam, e a gente faz, de novo, a pergunta que não quer calar. Como será que os economistas do Plano Real, que apoiaram esse grupo, sabendo o que esse grupo fez no verão passado, sabendo quais são as suas diretrizes econômicas e políticas, e diante de um caso de descontrole fiscal, como é que será que eles estão assistindo isso? Será que eles estão com a consciência limpa?